E aí, como é que você está? Aqui estou eu, Cadu Quirino, para mais uma live fantástica. Um assunto que foi muito gostoso de produzir. Eu tenho certeza que vai ser muito prazeroso falar para você hoje. Conhecimento é poder. Você já deve ter ouvido essa frase em algum momento, em algum lugar da sua vida. Só que eu trouxe alguns conhecimentos de inteligência emocional, alguns conhecimentos de PNL, de comportamento humano, para dar mais embasamento, para engrossar essa frase tão conhecida, conhecimento é poder. Então, fica aí meu convite para você acompanhar esse vídeo, assistir essa live até o final. E, como sempre eu passo para você, se você ainda não sabe, os meus canais aí para você poder acompanhar outras lives que eu já fiz e outros conteúdos também. Anota aí no Facebook. Você vai procurar por Liderança Ímpar, a página Liderança Ímpar, no Instagram @cadu.quirino e no YouTube Cadu Quirino também. Bora lá começar esse conteúdo de hoje? E então, chegou o momento de começar porque 20 horas e 2 minutos. Como sempre, você já está acostumado com esse horário. O Instagram acaba de entrar ao vivo. Isso mesmo, boa noite Instagram. Então Instagram, cadê as pessoas? E as pessoas vão chegar aos poucos para poder acompanhar a live de hoje. Conhecimento é poder. E aí, quando eu falo assim, conhecimento é poder, o que aparece, o que surge na sua mente quando você ouve a palavra poder? O que é poder para você? Eu separei isso também na live de hoje. Separei alguns conceitos do que é poder. E aí você vai simpatizar com alguns, nem tanto com outros, e tá tudo bem, porque a sua mente ela é única no mundo todo. Você vai simpatizar com os conceitos que fazem sentido para você. Tá vendo? Falei que as pessoas estavam chegando aos poucos. Porto Velho acaba de entrar na live com a nossa Polly. Boa noite, Polly. Enfim, as pessoas entram, as pessoas saem. Quando elas entram, se o assunto não for interessante, elas saem e tá tudo bem. Eu quero que fiquem as pessoas que se interessam pelo conteúdo. Conhecimento é poder. Bora começar essa live de hoje? Vamos começar essa live de hoje sem perder muito tempo. Se bem que temos tempo hoje. Musiquinha sendo diminuída. Polly, pode mandar aquele aviãozinho para quem você acredita que vai se beneficiar com o assunto de hoje. Quem não quer saber o significado de poder? Por que eu vou falar de poder? Por que conhecimento traz poder? Será que traz poder mesmo? Será que traz o poder que você imagina? Ou será que traz um poder diferente? Pode compartilhar essa live com todas as pessoas que você imagina que vai achar muito bom o conteúdo de hoje. Então, eu quero começar hoje contando o motivo pelo qual me surgiu a ideia de construir, de criar essa live de hoje. Estava lendo um livro, inclusive ele está bem aqui. O livro chama Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Harari. Não sei se eu falei certo, mas enfim, Yuval Harari. Então, e aí ele trouxe uma informação durante a parte do livro que eu estava lendo, que em 1620, quer dizer, bastante tempo atrás, um cara chamado Francis Bacon, e aí quem souber a pronúncia vai me perdoar, porque eu realmente não sei essa pronúncia, Francis Bacon,
escreveu um manifesto lá em 1620, afirmando pela primeira vez que conhecimento é poder. Esse manifesto teve o nome de Novo Instrumento. Então eu achei esse assunto extremamente interessante para trazer para a live de hoje, sempre agregando conhecimentos de inteligência emocional, conhecimentos de PNL, conhecimento de comportamento humano. Eu acho que eu considerei que é um assunto muito pertinente, conhecimento e poder, para nós, pessoas que mexemos com a inteligência, mexemos com as emoções e observamos o comportamento humano. E aí, o nosso camarada Yuval Harari escreveu uma frase que eu quero começar hoje, muito interessante. Ele escreve que os cientistas geralmente presumem que nenhuma teoria é 100% correta. Então, parte do princípio que nenhuma teoria é 100% correta. Ok, logo, partindo desse princípio, todo conhecimento, a prova de fogo de todo conhecimento, não é se ele é verdadeiro ou não, é se ele traz algum tipo de poder ou não. Bastante, muito interessante essa reflexão. Então, se o conhecimento ele é poder, e os cientistas falam que nem toda teoria é 100% correta, então para a gente saber se o conhecimento é válido, não é se ele é correto, é se ele traz poder ou não. E aí eu comecei a desenvolver o assunto, comecei a escrever sobre esse assunto, observando os conceitos que eu já sei, observando toda a teoria e toda a prática que eu já aplico ao longo dos meus anos de estudo e ao longo dos meus meses de atendimento. Então, o real parâmetro que a gente precisa usar para medir se um conhecimento ele é válido ou não é se ele tem utilidade para você. Bacana, utilidade. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a destrinchar o que você entende por utilidade. Então eu separei alguns sinônimos aqui, alguns conceitos para começar a abrir a nossa mente do que seria utilidade. Seria uma capacidade de satisfazer alguma necessidade sua? É uma utilidade, não é verdade? Você recebe uma informação, uma teoria, se essa teoria suprir alguma necessidade sua, beleza, é um conhecimento. Outra coisa muito interessante, pode ser um uso, uma função. Então assim, o que é uma utilidade? É para usar, tem alguma função? Mais um que eu separei. Pode ser lucro, pode ser vantagem, pode ser alguma coisa de valor. Tudo isso eu quero que você comece a mexer dentro da sua mente aí, fazendo essa ligação do que é utilidade com essas palavras que eu separei aqui. Pode ser uma aplicabilidade, utilidade, pode ser o que é aplicável para você, e aí você já começa a fazer relação. O que é aplicável? Supre uma necessidade humana? Olha, comecei a fazer algumas relações aqui. Pode ser um benefício também, pode ser um benefício que traz lucro, pode ser um benefício de uso de alguma coisa, pode ser um benefício que melhora a função de alguma coisa. Então tudo isso é utilidade. Beleza. Então, continuando nesse raciocínio, por enquanto uma breve introdução dessa relação de conhecimento e poder. Lembrando que o conhecimento, uma teoria se torna conhecimento quando ele traz uma utilidade para você. Partindo desse princípio vai ser falado toda a live de hoje. Ok, então, uma teoria que permite você fazer algumas coisas indica que isso é um conhecimento. Logo, uma teoria que você entra em contato que não traz nada de novo para você, sinal de alerta ligado, porque não pode ser um conhecimento para você. Poder e liderança. Poder e liderança. Assim, legal, hein? Legal, Polly. Vou dar uma olhada depois nesse perfil. Então, eu falava que uma teoria que traz coisas novas, isso é um conhecimento.
Uma teoria que você vai atrás, que não acrescenta nada novo para você, não pode ser considerado um conhecimento. Logo, não vai te trazer poder. Que legal! Aqui você já começa a construir alguns filtros na sua cabeça para o que chega externamente do mundo para você. Poxa, se uma teoria que não vai trazer utilidade para mim e não vai me dar poder, então eu vou rejeitar isso daí. Vou passar a não consumir essa teoria mais. Beleza? Gostou dessa relação? Então vamos lá. E aqui eu te trago o primeiro conceito que eu coloquei no meio dessa frase conhecimento é o poder. Então tá, se uma teoria ela é conhecimento quando te traz alguma coisa de útil, por que ela vai te dar poder? Porque o seu cérebro vai armazenar durante todo o seu dia, ele vai armazenar todas as informações, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente, tudo que é captado pelos seus 5 sentidos, seu cérebro absorve durante todo o seu dia. Eu já falei isso em algumas outras lives. E durante a noite, seu cérebro vai armazenar essas informações de acordo com o que faz sentido para você. Com o que faz sentido, e o que faz sentido para você? Todas as informações relevantes ao longo de toda a sua história. Então não é só o que você pensou de interessante ontem, não, é um conjunto de informações ao longo de toda a sua história. Seu cérebro vai configurar, vai guardar essas informações na sua memória de longo prazo de acordo com o que faz sentido para você. Então, olha a primeira ligação que eu acho interessante você fazer. Se você quer obter poder na sua vida, você precisa consumir teorias que levem você a um conhecimento para fazer alguma coisa nova. Principalmente, mais poderoso é se você consumir uma teoria que faz sentido para você. Então, isso vai dar muito mais poder para o seu cérebro armazenar só aquilo que realmente vai te dar poder, porque se você consome uma teoria, quando eu falo teoria, entende o seguinte, tudo que você vê no seu dia a dia. Se você consome algo que não faz o menor sentido para você, por exemplo, eu, Cadu, estou vendo um programa na televisão, por exemplo, de costura. Eu não entendo nada de costura, não sei nada de costura. Se eu ficar assistindo esse programa por muito tempo, primeiro que não faz sentido para mim, não vai me acrescentar nada novo porque eu não quero aprender, consequentemente não vai trazer poder para mim e meu cérebro vai perder tempo tentando organizar isso durante a noite porque ele vai falar assim, poxa Cadu, você ficou X tempo, X minutos, horas assistindo sobre costura, para que você ficou assistindo isso se ao longo da sua história você não tem nada a ver com costura? Então o que eu faço? Tenho que procurar consumir conteúdo, consumir coisas novas sobre o que eu faço no meu dia a dia, sobre liderança, sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, sobre comportamento humano, porque ao longo da minha história é isso que faz sentido para mim. É isso que meu cérebro vai armazenar na minha memória de longo prazo. E é isso que vai fazer diferença nas coisas novas que eu utilizo para construir uma live, por exemplo. E é isso que vai me dar poder. E a gente vai começar a ver poder já já. Beleza? Então, até aqui nessa rápida introdução, tudo joinha com você? Eu espero que você tenha pegado, como se diz, o fio da meada nessa pequena introdução que conhecimento é poder, e dessa relação, desse conceito novo que eu trago talvez para você novo, para outras pessoas que já acompanham não é tão novo assim, que o seu cérebro só armazena na sua memória de longo prazo aquilo que faz sentido para você. Então até aqui, beleza? Ótimo. Perfeito. Então vamos lá, seguir. E aí eu comecei, tô aqui, né, tô lá, viajando lá, construindo essa live, pensei, vou separar os conceitos de poder. O que é poder? O que pode ser entendido como poder? Vamos lá. Poder é ter influência?
Sim, poder é ter influência. E aí você vai pensar, talvez, isso eu estou imaginando, que quando eu estou construindo eu vou imaginar o que você vai pensar, para eu poder estabelecer uma comunicação mais assertiva, uma comunicação direta com você. Ok, você quando influencia alguém, você tem poder, mas aí você pode pensar, não, mas eu não tenho perfil para influenciar, eu sou uma pessoa mais quieta, eu sou mais na minha, eu não gosto muito desse negócio de influenciar os outros não, eu não tenho esse perfil. Aí eu separei mais um conceito aqui para você. Dentro do comportamento humano existe a teoria de comportamento DISC, descrita lá em 1928 por um cara chamado William Marston. E lá ele descreveu 4 tipos de perfis comportamentais. Eu vou falar aqui, não quero entrar, a live de hoje não é de perfil comportamental, vou só exemplificar para você não ficar boiando no assunto, ok? Então tá, os 4 nomes, dominante, analítico, estável e influente. Ok, só dos 4 nomes, você já imagina que o perfil influente tem uma facilidade de exercer influência. E é isso mesmo, você que pensou isso está certo ou está certa. Já que eu vi aqui rapidamente, parece que tem só mulheres hoje na live. Eu fico muito agradecido de atingir vocês, mulheres. É um grande prazer falar para vocês. Beleza, então vamos lá. Como que cada perfil, são 4 perfis completamente diferentes. Eu vou falar rapidamente como que esses 4 perfis podem exercer influência sobre uma pessoa. E você, com certeza, está dentro de um desses 4 perfis. Lembrando que nós temos os 4 configurados dentro de nós. Sempre um ou 2 tem mais poder sobre os outros. Então vamos lá. O dominante. Quem é dominante é uma pessoa muito ágil, uma pessoa muito proativa, muito acelerada, é uma pessoa que é voltado muito para resultado. Então como que esse dominante pode exercer influência? Por exemplo, ele pode mostrar que a praticidade, o foco e a agilidade atingem as metas mais facilmente. É uma maneira dele usar a habilidade que ele tem de influenciar outras pessoas. Beleza? O perfil analítico. Quem que é o analítico? O analítico é aquela pessoa que procura mais estudar as coisas, procura planejar, ele procura minimizar os erros ao máximo. Ele só entra em um projeto quando ele tem quase 100% de certeza que aquilo vai dar certo. O analítico dificilmente corre riscos. O dominante já corre muito risco, faz parte da natureza do dominante. Então vamos lá. Como que o analítico, dentro desse perfil mais comedido, mais planejador, pode influenciar uma pessoa? Porque a primeiro momento você pode pensar que não tem como, né, o analítico influenciar alguém, já que ele fica sempre retraído, planejando. Pois é, mas ele pode mostrar que os estudos, que as análises que ele faz, a diminuição dessa margem de erros pode construir resultados mais assertivos. Então ele pode demorar talvez para conseguir um resultado, só que na cabeça do analítico esses resultados vão ter quase 0 chance de dar errado. Muito diferente do dominante, que o dominante ele quer agilidade para atingir a meta, não quer saber se vai atingir de forma assertiva ou não, ele quer atingir. O analítico pode demonstrar que ele pode atingir de maneira certa. Vamos lá. Perfil estável. Como é que o estável é? O estável ele é mais previsível, ele preza pela segurança, ele não faz nada que corre risco, ele quer ter mais confiança no que ele faz e confiança nas pessoas que estão ao redor dele. Então tá, como é que ele vai influenciar as pessoas? Beleza, ele pode mostrar que a paciência, a resiliência e a confiança, junto com essa previsibilidade, pode levar a resultados sólidos, porque ele navega no mar muito previsível, então o resultado pode ser sólido. E o influente? O influente é o seguinte, o influente é aquele cara, eu vou falar uma frase que você vai entender o que é o influente. O influente é aquele cara que chega numa reunião, chega numa festa, chega em qualquer encontro de pessoas e fala com todo mundo. Esse é o influente. Esse é mais fácil, né, de imaginar como que ele pode influenciar alguém. Ele fala muito, se comunica muito, gesticula muito, e eu já falo que esse é o meu perfil mais forte. Por isso que eu falo,
durante 1 hora e 10 e tá tudo bem. Para mim é confortável isso. Então tá, como é que o influente pode mostrar que tem influência? Como é que ele pode mostrar que tem poder sobre os outros? Ele mostrando que o bom relacionamento entre as pessoas pode aumentar a motivação, porque ele é motivador nato, o influente. E a confiança pode unir muito mais as pessoas em direção a um único objetivo, por exemplo. Então, rapidamente, eu avisei você que ia ser rápido. Eu falei desses 4 estilos, as características muito superficiais e como que cada um, na sua peculiaridade, pode exercer influência nas outras pessoas. Muito legal, né? Então, reforça muito o que eu falo, que a liderança ela pode ser exercida em qualquer estilo de comportamento, porque a liderança ela é exercida quando as suas habilidades são moldadas para a liderança. Você não precisa ficar inventando habilidades, as habilidades já existem dentro de você, basta pegar e moldar de acordo com o que você quer fazer na sua vida. Show demais, vamos embora. O que mais que é poder? Tá, poder é influenciar, poder é ter autorização para fazer algo? Pode ser. Poder é ter autorização para fazer algo. Beleza. Poder também pode ser ter autoridade moral? Sim, autoridade moral. Lembrando sempre, eu gosto de lembrar sempre, quando eu falo autoridade, eu estou descolando a palavra autoridade da palavra autoritarismo, tá? Autoridade no sentido de saber fazer, de ser uma referência naquele assunto. Então, poder é ter autoridade moral? Sim. Poder é ter o direito ou autoridade para decidir alguma coisa? Também. Ah, se você quiser contribuir, escrever o que você imagina que é poder, pode colocar aqui que eu vou acrescentar no meu script. E aí o script passa a ser nosso e não meu. Vamos lá. Poder é conseguir alguma coisa? Sim, conseguir algo é ter poder. Beleza? Poder é ter tranquilidade? Também. Poder é ter tranquilidade. Poder pode ser força física? Pode também. Pode ser força mental? Também. Tudo isso é ter poder. Pode ser capacidade de suportar alguma coisa? Também. Força mental, capacidade de suportar alguma coisa. Força física, capacidade de sustentar. Tudo é ter poder. Pode ser ter domínio, ter controle? Também. Poder é ter domínio e controle. Poder é conseguir gerir as ações de outras pessoas? Também. Poder de influenciar, tá ligado lá com a influência. Poder é ter posse? Poder posse. Essa caneca é minha. Eu tenho poder. É ter posse. Então, eu separei vários conceitos diferentes em várias interpretações diferentes do que é poder. Agora que eu começo a entrar no filé da live, digamos assim. Eu fiz algumas relações, eu fiz algumas perguntas para poder levar essa reflexão para você, se o conhecimento ele traz poder e de que forma esse poder pode ser exercido. Tá preparado? Ou, como eu falei que eu só vejo mulheres, você está preparada para ver isso? Vamos ser congruente com as pessoas que estão assistindo a live. Beleza. Vamos lá. Primeira pergunta que eu separei aqui, primeira relação. É possível autorização para fazer algo sem ter autoridade? Começa a responder aí, para você mesmo. É possível autorização para fazer algo sem ter autoridade? Eu já te respondo que sim. E eu respondo que sim, com um conceito muito legal, o conceito de vulnerabilidade, que eu, Cadu, adoro também. Inclusive tem um livro muito bacana para indicar para você, A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Livro sensacional, ela tem mais outros livros também, mas esse é o que eu estou lendo atualmente, onde ela trata dessa questão de vulnerabilidade. Então, eu trouxe esse conceito de vulnerabilidade aqui, porque se colocar imagina você se colocando como uma pessoa
um ser humano que comete erros e aprende com esses erros e supera esses erros, esse processo não torna a sua autoridade moral maior? Responde aí para mim, mentalmente, ou se quiser escrever também, fica à vontade. Então vamos lá, eu vou repetir. Se você considera que você é uma pessoa vulnerável a erros, que você pode errar, aprende com os erros, supere esses erros, você não demonstra maturidade e, consequentemente, autoridade moral para poder ensinar uma outra pessoa? Então, vulnerabilidade traz poder? Sim, principalmente o conceito, o conhecimento do conceito de vulnerabilidade. Beleza, bora seguir? Porque eu tenho muita coisa legal hoje ainda. É possível, próxima pergunta, é possível decidir sem ter o direito para decidir? Pensa aí, você acha que alguém que não tem o direito para decidir consegue decidir? Tá, beleza. Vamos lá nesse conceito aí qual o conceito que eu trouxe para você para explicar essa pergunta? O direito aqui que eu falei, essa pergunta, se tem o direito para isso, é no sentido se tem autoridade, tá? Então não direito de, por exemplo, ele é um, vamos supor, um presidente da república, ele é o diretor de uma empresa. Não é esse direito, no caso, no direito de direito, vamos dizer no direito de fato, digamos assim, é no sentido de direito tendo autoridade. Aí tá, então, entendendo que essa questão de ter direito é ter autoridade, é possível decidir sem ter autoridade para isso? Melhorou a pergunta, né? Então tá. Se você não tem essa autoridade, será que está faltando respeito para você perante a outra pessoa que tem esse direito, que tem essa autoridade? E aí eu entro lá naquele conceito de autorresponsabilidade. E aí principalmente na autorresponsabilidade com você e na responsabilidade que você tem com o seu próximo, digamos assim, né? Então se você exerce um poder não legítimo de decidir sem ter o direito para isso, você está de certa forma infringindo o direito e a autoridade da outra pessoa que tem esse direito para decidir. Então a gente está falando aí de uma invasão de liberdade, pode ser isso daí? Está muito ligado com o perfil comportamental, eu vejo, né? Quem é dominante, por exemplo, extrapola com muito mais facilidade essa questão de invadir o direito, invadir a autoridade da outra pessoa, porque quem tem o perfil dominante mais forte, ele entende que ele sabe, que ele pode decidir e muitas vezes ele pode decidir sozinho. É uma característica que eu, como analista comportamental, vejo que a gente precisa moldar um pouquinho, trabalhar com mais cuidado quem tem um perfil dominante. Mas fica essa reflexão aí de se você não tem o direito para decidir, por que que você vai decidir, ok? Vamos passar para a próxima? Beleza. É possível decidir sem ter tranquilidade? O que que você acha? Sem tranquilidade você consegue decidir alguma coisa? E agora eu trouxe também um conceito muito interessante que é saber a própria identidade. Eu acredito, Cadu Quirino, acredito que só é possível você ter uma tranquilidade, e aí eu vou especificar um pouquinho mais, uma tranquilidade mental se você souber quem você é. A partir do momento que você não sabe quem você é, dificilmente você tem uma tranquilidade, tá? Então essa é a minha opinião e estou compartilhando com você. Então tá, se você não sabe a sua identidade, você não tem tranquilidade, você consegue decidir, logo, se você não tem identidade, claro que você tem identidade, né? Se você não sabe a sua identidade, você não tem o poder para decidir. Então, o que você precisa? Se conhecimento é poder, o conhecimento da sua identidade te dá o poder da tranquilidade.
conseguiu acompanhar o meu raciocínio? E aí, eu trouxe para contribuir nesse raciocínio da identidade, da tranquilidade, para quem não é da área da administração, eu trouxe rapidinho, também não vou aprofundar nisso, trouxe rapidinho a pirâmide de Maslow. Mesmo que você não seja da área de administração, imagino eu que você já deve ter ouvido aí esse nome pairando no ar em algum momento. Pirâmide de Maslow, pirâmide das necessidades humanas. Você já deve ter ouvido isso. Por que eu trouxe a pirâmide de Maslow? Porque eu fiz uma relação muito interessante que você só tem tranquilidade quando você supre as suas necessidades. E aí você vai me responder se eu estou no caminho certo desse pensamento ou não. Rapidamente, o que é a pirâmide de Maslow? Você precisa ter suprida as suas necessidades fisiológicas, tá? É o ar que você respira, é a água que você bebe, é o que você come, é a sua saúde, enfim, necessidades fisiológicas. Depois, no segundo nível, necessidades de segurança, é abrigo, é a segurança em si, é a estabilidade. Terceiro nível, necessidade social, inclusive essa está muito abalada no último ano, né, digamos assim. Necessidade social é o pertencimento a algum grupo, você precisa ser pertencente a algum grupo. É o se sentir querido, é o se sentir amado. Poxa, Cadu, conhecimento é poder, você já traz uma veia de amar, sim. Sabe por quê? Essa necessidade social, ela está muito ligada a todo ser humano tem a necessidade de ser amado, a necessidade de ser querido, acolhido. Se a gente tem essa necessidade, logo o outro também tem. Então temos a responsabilidade de levar isso para outra pessoa também. Esse sentimento de amor, de acolher a outra pessoa. Muito ligado à empatia. Beleza? Então tá. Então, olha, para você ver, dentro da administração, dentro de ciências sociais, digamos assim, dentro de humanas, estamos falando de amor, de necessidade de acolhimento. Então isso é um estudo científico, tá? A pirâmide de Maslow é um estudo científico falando de amor, beleza? Então tá, próximo nível, depois de necessidade social, necessidade de autoestima. É quando você precisa de reconhecimento, você precisa de ter prestígio, você precisa sentir que tem poder. Olha que interessante, e é por isso que eu trouxe a pirâmide de Maslow. É o quarto nível das suas necessidades básicas como ser humano, é sentir que tem poder. Logo, como você consegue o poder? Com conhecimento, segundo o nosso queridíssimo amigo que eu falei lá no início, Francis Bacon. Eu acho que é assim que fala, que ele disse isso lá em 1620. Faz as contas aí de 1620 para 2021. Há quantos anos atrás o cara falou que todo mundo precisa de conhecimento? Legal isso aí, né? E o último nível da pirâmide de Maslow é a necessidade de autorrealização. O que é isso? É a necessidade de percepção de desenvolvimento, de evolução, de autonomia, de realização pessoal. Então, não vou entrar, como eu falei, não vou entrar em detalhes dessas necessidades humanas de Maslow, mas eu quis trazer para mostrar para você que dentro de um estudo científico que Maslow promoveu, criando essa pirâmide das necessidades humanas, existe uma necessidade por poder, existe uma necessidade, então, podemos dizer, por conhecimento. E o conhecimento vai suprir, dando poder a você, vai suprir você no quarto nível da sua necessidade como ser humano. É muito interessante isso. Tá. Mas onde que entra o conceito da identidade, Cadu? Que você falou mais cedo. Eu sei que eu falei mais cedo e eu já vou incluir ele aqui agora. Se você me acompanha há um tempo, se já assistiu alguma
parte de alguma live, se já assistiu algum vídeo que eu coloquei, você sabe que eu falo muito da pirâmide de níveis neurológicos lá da PNL, Programação Neurolinguística. E eu vou só lembrar para você rapidinho também, para te falar que a pirâmide de níveis neurológicos coloca a sua identidade como o penúltimo nível superior na sua pirâmide. Então, a sua identidade, rapidamente, ela vai influenciar nas suas crenças e valores, ela vai influenciar nas suas capacidades, nas suas habilidades, no seu comportamento e no seu ambiente, onde você vive, as pessoas que vivem com você. Então, qual foi a pergunta que eu fiz mais cedo? Se você já esqueceu, logo vou te lembrar. É possível decidir sem tranquilidade? E eu te falei que se você não tem as necessidades básicas do ser humano, segundo Maslow, supridas, você não tem tranquilidade. Falei também que se você não souber a sua identidade, também você possivelmente não tem essa tranquilidade. Consequentemente, você não consegue decidir nada. Então, raciocina comigo. Vamos lá, convido você a me acompanhar nesse raciocínio. Sabendo a sua identidade, e como que você sabe a sua identidade? Conhecimento. Conhecimento de perfil comportamental, conhecimento de valores, conhecimento das suas forças, fraquezas, conhecimento das suas ameaças, das oportunidades que você tem, conhecimento da sua missão, enfim, conhecimento da melhor forma que você prefere se comunicar. Tudo isso é um pacotão que vai delinear, que vai te mostrar qual que é a sua identidade. Então, você sabendo a sua identidade, você sabe quais são as suas crenças, sabe quais são os seus valores. O que são valores mesmo? Valores é tudo aquilo que justifica os seus comportamentos. São as justificativas que você vai usar para os seus comportamentos. Ah, eu fiz... Vamos supor que você liga demais para cobrar um comportamento de uma pessoa. Por que você faz isso? Por que você cobra tanto? Por que você liga de 5 em 5 minutos para saber se a pessoa fez? Possivelmente você tem um valor dentro de você que faz você ligar, faz você fazer isso. Por que você, quando vai aí, hoje não pode ir em bar nem restaurante, mas quando você ia, por que você recebe um troco a mais do bar e não devolve esse troco? Não quer dizer que você é desonesto. Você pode ser uma das pessoas mais honestas que eu conheço, mas naquele momento você não devolve o troco. Existe um valor dentro de você que naquele momento foi mais forte que o seu valor de honestidade, que fez você ficar com troco. Não quer dizer que você é desonesto. Lembra que eu falei na semana passada que você não pode julgar as pessoas, quando se você tiver que julgar, você julgue suas atitudes e jamais a pessoa? É uma das leis da autorresponsabilidade. Então os valores estão muito ligados a atitudes. Se você tiver que julgar uma pessoa, talvez julgue qual o valor que está sendo mais forte naquele momento para a pessoa. E aquilo está muito ligado às crenças dela, que está muito ligado à identidade. Quem é aquela pessoa? Quem é você? Beleza? Então tá, identidade revela crenças, revela valores, revela capacidades, deixa muito claro quais são as suas capacidades. As suas capacidades vão determinar as suas habilidades, que vai direcionar o seu comportamento, que vai influenciar no seu ambiente. Poxa, então eu preciso saber minha identidade para ter tranquilidade? Eu, Cadu, acredito que sim. Pode ser que outras pessoas acreditem que não. Eu acredito que sim. Então você precisa conhecer você para ter a tranquilidade de poder decidir. Entendeu o conceito? Eu espero que sim. Se não entendeu, escreve agora o que você não entendeu, que eu vou explicar para você nesse exato momento, enquanto eu passo para o próximo assunto aqui. Sejam bem-vindas as pessoas que estão chegando nesse momento na live. Hoje eu estou falando que conhecimento é
poder. E estou falando a relação dos vários tipos de poderes que você pode adquirir com o conhecimento que você adquire, beleza? Então você que está chegando agora, eu convido você a ficar até o finalzinho. Vamos colocar mais uma água aqui para molhar a garganta. Para quem não sabe, eu moro em Goiânia, eu tenho DNA goiano, então eu falo garganta, tá bom? Eu sou daquele que fala porta e porteira. Então tá. E eu sei que tem pessoas de fora, de Goiânia na live. Tem de Porto Velho, morei 8 anos em Porto Velho, que saudade desses peixes do norte. Ô peixe gostoso esse peixe do Rio Madeira. Então tá, vamos lá seguir. Eu fiz uma outra pergunta aqui legal também. É possível criar oportunidade sem ter influência? Lembra que eu falei de influência mais cedo, né? Que poder é ter influência. Eu até falei para você que os 4 tipos de perfis comportamentais podem exercer influência usando as suas habilidades próprias. Se você chegou até agora e não acompanhou quando terminar a live, vai lá desde o começo e assiste. Então tá, é possível criar oportunidades sem ter influência? O que você acha? Responde aí. Enquanto você pensa, eu vou te dar uma contribuição do meu exemplo. Eu, Cadu, tá, beleza. Quando eu faço uma live, como eu estou fazendo agora, eu tenho a oportunidade de influenciar pessoas? Sim, eu tenho a oportunidade de influenciar você que está assistindo. Logo, eu tenho uma responsabilidade muito grande com o que eu falo. E eu levo em consideração essa responsabilidade de influenciar você. Ok, então, como que eu cheguei até aqui? Vamos lá. É possível criar oportunidades sem ter influência? Eu acredito que não. Como que eu, Cadu, cheguei nesse momento fazendo a live e tendo a oportunidade de influenciar você? Com o conhecimento que eu comecei a adquirir. Eu vou revelar para você agora, 2012, 8, há 9 anos atrás. 9 anos atrás eu comecei a estudar sobre comportamento humano, inteligência emocional, enfim. Então todo esse conhecimento que eu venho adquirindo em todos esses anos me deu o poder de construir, uma habilidade que lá atrás eu não tinha e hoje eu tenho, que é de falar, que é de me comunicar. Por que que eu construí essa habilidade? Eu acabei de falar para você que identidade determina as suas habilidades. Lembra? Pirâmide de níveis neurológicos. Quando você define, quando você descobre sua identidade, você descobre, fica muito claro, crenças e valores, fica muito claro capacidades, fica muito claro habilidades, comportamento e ambiente. Logo, quando eu comecei a estudar e quando eu descobri qual que era a minha identidade, eu pude ser capaz de desenvolver uma habilidade de falar, de me comunicar melhor, com estudo, com conhecimento da PNL. Então hoje eu tenho o poder de influenciar você por uma live. Através do meu exemplo, você conseguiu entender todo esse conceito que eu falei logo antes e o que eu acabei de falar agora? E aí eu te pergunto, ou pergunto para mim mesmo, e você está ouvindo a pergunta, será que lá atrás, quando eu não tinha aquele conhecimento, eu era capaz e teria a habilidade de fazer uma live? Provavelmente não. Não sabemos porque já é passado. Só que eu digo que provavelmente não. Eu só tenho essa habilidade hoje porque eu soube qual que era a minha identidade. Logo, criar oportunidade sem ter influência, na minha opinião, é impossível. E para criar influência, você precisa ter poder. E para ter poder, você precisa ter conhecimento. Para ter conhecimento, você precisa estudar uma teoria, você precisa adquirir conceitos e teorias e informações que fazem sentido para você. Lembra que eu falei lá no início da live que seu cérebro só guarda na sua memória de longo prazo o que faz sentido para você? Logo, o que não faz sentido para você
não te traz coisa nova e, consequentemente, não é conhecimento. Muito, 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 várias vezes, muito legal. Olha, vou confessar para você, quando eu estava construindo essa live, eu até falei para minha mãe, falei, mãe, essa live hoje vai ser muito legal, porque o conceito, você vê que ele tem várias amarrações, ele pode ser explorado de N maneiras, e eu estou gostando muito de falar esse conceito para você hoje. E aí eu preparei talvez uma última pergunta, se der tempo. Essa é mais reflexiva ainda, e eu acredito que você vai gostar. Eu preparei uma pergunta muito legal. Você consegue controlar sem ter autoridade? Começa a pensar sobre isso. Você consegue controlar sem ter autoridade? Lembra que eu falei que ter autoridade é uma consequência de ter poder, logo consequência de conhecimento. Então, só tem autoridade quem tem conhecimento. Então tá, vou começar a desenvolver. Se as pessoas ao seu redor, as pessoas que vivem com você, não tiverem a percepção que você tem autoridade, chegaram pessoas novas na live, então quero repetir que eu sempre descolo esse conceito de autoridade, de autoritarismo, tá? Autoritarismo é outra coisa, a autoridade que eu tô falando é no sentido de ser uma referência em algum assunto. Beleza. Dito isso, que eu considero muito importante, se as pessoas que estão ao seu redor não tiverem a percepção que você tem autoridade, você não vai conseguir controlar nada nem ninguém, tá? Então o que vai dar para você autoridade é o conhecimento, só que o que vai validar a sua autoridade são as pessoas que convivem com você. Não é você que vai validar a sua autoridade. Exemplo meu de novo. Quem vai validar a autoridade que eu tenho no assunto de comportamento humano, inteligência emocional, liderança, PNL? Você que está assistindo a minha live. Isso mesmo. Você que acompanha minha live, você que assiste meus vídeos, que vai dizer se eu tenho autoridade para falar sobre isso ou não. Ou se eu sou um charlatão que está falando coisas a esmo. Charlatão foi muito exagerado, mas foi para você conseguir entender. Então quem valida a autoridade são as pessoas que estão te ouvindo, são as pessoas que estão ao seu lado, ok? Então tá, continuando. Eu falava que as pessoas vão validar a sua autoridade, e você só consegue controlar se essa autoridade primeiro existir e se primeiro for validada. Então, você só mostra autoridade se você tiver conhecimento, porque você só tem autoridade se tiver poder. E eu falei que o poder vem com conhecimento. Então, quer ter autoridade? Estude. Quer ser alguém que é referência? Estude, pesquise, procure conhecimento e construa a sua autoridade, principalmente na liderança. Porque pessoas que estão em posições de liderança, tem outras pessoas sob as consequências das suas atitudes. Então, você tem responsabilidade sobre essas pessoas. E você só pode exercer com autoridade essa responsabilidade de influenciar as pessoas que estão sob a sua liderança se você tiver conhecimento. E essas pessoas só vão validar se perceberem que você tem esse conhecimento. Como diz uma pessoa que eu gosto muito, chupa essa manga. Tirando a brincadeira, você entendeu o conceito? Conseguiu me acompanhar no raciocínio? Tá. Vamos lá agora para a pergunta que eu mais gostei de construir na live. E se você ficou até aqui, eu acredito que você vai gostar também. Tá. Eu perguntei se você controla sem ter autoridade, né? E agora? E se você não tiver autoridade sobre você mesmo?
Como assim? Como assim? Como que eu não vou ter autoridade sobre eu mesmo? Pode acontecer, e eu já te explico agora. Eu te falei mais cedo sobre identidade, falei mais cedo sobre identidade, crenças, capacidade, habilidade. Se você não se conhece, você não tem autoridade sobre você mesmo, porque só temos autoridade sobre aquilo que conhecemos. É ou não é? Estou falando a live toda que você só tem autoridade com conhecimento. Se autoridade é poder, e poder vem do conhecimento, você só tem autoridade se tem conhecimento. Se você não tem conhecimento sobre você, o que acontece? Você não tem autoridade sobre você mesmo. Tá? Como que isso pode ser um abalo sísmico na sua vida? Vamos lá. Como que você vai controlar as suas emoções? Como que você vai controlar o seu comportamento? Como que você vai administrar algo ou administrar alguém que seja, se você não tem o conhecimento de como que essa máquina perfeita que é você funciona? Como que você vai ter autoridade sobre você mesmo se você não sabe de onde vêm as suas emoções? Se você não sabe qual que é a intensidade das suas emoções, então você vai ficar a esmo, você vai ficar esperando ao acaso se uma emoção vem mais forte ou mais fraca, você vai esperar ela acontecer para aí você dar um jeito, remediar a situação? Nada disso. Você precisa se conhecer. Para ter autoridade sobre você mesmo e exercer um poder de influência, primeiro, sobre você, você pode influenciar você mesmo. Como que isso acontece? Você pode comandar os seus pensamentos, você pode comandar as suas emoções. Sim, é possível isso. Comandando pensamentos, comandando emoções, você direciona as suas ações e muda os seus resultados. Quando você deixa os seus resultados acontecerem à sorte do acaso, me desculpe, isso não é autoridade. O que você acha? Você concorda comigo? Faz assim, você concorda ou você discorda? Eu considerei essa reflexão como a mais importante de toda a live. E foi como assim, ó. Lembra que eu falei na live passada sobre níveis de realização? Esse conceito, essa live de hoje foi assim, ó. Pá! Como é que eu não pensei nisso antes? Foi desse jeito. Eu não é, Polly? Você concorda comigo? Que maravilha. Então, e aí quando você não tem esse conhecimento sobre você, quando você não tem essa autoridade sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, se você não consegue prever os seus comportamentos, se você não consegue controlar os seus comportamentos, você vive num ambiente ruim, você coloca a culpa nas pessoas, você coloca a culpa no sistema, você coloca a culpa na situação, porque a culpa é de fulano, é de ciclano, porque eu não posso fazer nada sobre isso. Então você fica jogando responsabilidade porque você não se conhece, porque você não tem autoridade sobre você mesmo. E aí é quando você sempre aponta o dedo para alguém lá que faz um trabalho ruim, que deixa de fazer alguma coisa importante aí no seu ambiente profissional, e você fala, tá vendo, a culpa é sua porque você faz errado. E se você tivesse o controle das suas atitudes e decidisse ajudar essa pessoa a fazer o certo? É só um pensamento. Você que está na posição de liderança precisa do verbo necessita se conhecer. Você precisa
sentir que controla as suas atitudes, que controla as suas emoções, que é capaz de gerir as pessoas que estão sob a sua responsabilidade de ser um influenciador de comportamentos. Porque você é um influenciador de comportamentos quando está na posição de liderança, e se você não está de fato numa posição de liderança, ou está de direito, ou ao contrário, ao contrário, vamos lá no raciocínio. Se você não está numa posição de direito de liderança, mas está numa posição de fato de liderança, o conceito vale do mesmo jeito. Existem pessoas na sua vida que com certeza são influenciadas por você. E essa responsabilidade é que eu trago no finalzinho da live, para você saber como orientar, para ser um farol na vida dessas pessoas. Beleza? Então é isso que eu trago como, quase finalizando já, e quase trazendo uma conclusão para essa live, que você necessita de conhecimento para poder validar a sua autoridade com o poder que você adquirir com esse conhecimento. Foi ou não foi legal essa live de hoje? Diz aí. E eu vou deixar, deixa eu ver, uma ou duas perguntas. Tá. Maravilhosa, ó. Joinha forte. Ó, Macri Kiefer, para quem não sabe, é a minha estimada audiência chamada mãe. Valeu, mãe, pelo apoio. Você é maravilhosa. Então tá. E aí eu vou deixar uma pergunta para você no final. Controle. Presta atenção. Controle constrói tranquilidade ou a tranquilidade permite controlar? Que pergunta legal. Controle constrói tranquilidade ou a tranquilidade permite controlar? E aí essa pergunta eu ia discorrer sobre ela, só que infelizmente ou felizmente, cancela o infelizmente, felizmente a live foi tão legal, o assunto foi tão bem desenvolvido que não sobrou tempo para falar dessa pergunta. Então eu deixo ela para você pensar e para você conversar comigo, se fizer sentido para você, sobre essa pergunta, ok? Então, olha, chega esse momento da live que eu acho que eu nem quero parar a live, porque é tão gostoso falar, é tão legal quando você está em flow e consegue passar um conhecimento bacana para alguém, porém, precisamos encerrar. Então, o que eu faço nesse momento? Agradeço você que esteve comigo o tempo todo na live, você que achou maravilhosa a live, você que achou uma contribuição muito valiosa para o seu dia a dia, para os seus conhecimentos, e eu espero que todo esse conhecimento faça sentido para você e seja armazenado na sua memória de longo prazo para fazer toda a diferença na sua vida daqui para frente e na vida das pessoas que estão ao seu redor e que dependem de certa forma ou não de você. Beleza? Então, uma excelente noite de hoje é quarta-feira e amanhã tem mais. Amanhã eu falo um pouquinho mais sobre liderança, sobre os primeiros passos, sobre a primeira liderança. Tá muito bacana também. Então, até amanhã. Muito agradecido pela sua presença. Tchau.